Vamos conversar um pouquinho agora com a Patrícia Rossetti, ela que é advogada, também é servidora pública de São Paulo, da Assembleia Legislativa, e ela ministra cursos a todo o Brasil. Especificamente em que área, Patrícia, para nós? É direito constitucional e além do direito constitucional, aqui para o legislativo mais é sobre legística, que é sobre como elaborar uma boa legislação. Então, para os eleitos já terem uma melhor capacitação, vamos dizer assim, seria essa a tua função? Sim. E nesses anos que você está dando esses cursos, o que mais te chama a atenção de dificuldades que o legislador tem no momento atual? No momento atual, o legislador, além de ter a dificuldade da não informatização de todas as leis, então, por exemplo, uma Câmara não tem todas as leis do município informatizadas, indexadas, isso é um grande problema para ele poder trabalhar numa consolidação ou melhorar uma legislação em vigor, né? Aquilo que está realmente valendo, para ele é difícil levantar todas as leis nesse sentido. E estrutura, as câmaras padecem, mesmo as prefeituras, de uma estrutura de um corpo técnico que possa dar suporte para eles. Porque o legislador vem com voto, vem com vontade, vem com ideias, mas ele precisa de uma estrutura para ele poder atuar mesmo, né? E a gente sabe que os legisladores eles trabalham em cima do regimento interno. Cada Câmara tem o seu, vamos dizer, o seu manual. É muito diferente o manual aqui de Santa Catarina, para o manual lá de São Paulo, para o manual lá de Minas Gerais? Não muito não. O regimento interno, geralmente, ele segue uma linha geral. O que hoje, por exemplo, eu assustei é que teve um vereador que falou, olha, lei ordinária vota 2 vezes e só unanimidade. Eu falei, vocês exageraram, a Constituição não pede isso. Então ele falou, mas então onde está previsto no regimento? Eu falei, mas só pode alterar o regimento por resolução. Né? Mas assim, no geral, os regimentos internos dão contas de fazer a regulamentação mesmo dos trabalhos internos, tal. E o que eu falo para eles sempre é, estudem o regimento interno como se fosse o livro de cabeceira, porque aí vocês conseguem saber tudo, inclusive onde está o pulo do gato. Com né? certeza. Patrícia, para quem está assistindo a gente, talvez que não está na política ainda, mas talvez tenha esse desejo de ser candidata a vereador, prefeito, enfim, o que você recomendaria como assim os primeiros passos para essa pessoa seguir desde já? Vamos dizer assim. Primeira coisa, o legislativo é o poder do povo. É o poder mais transparente, por isso apanha tanto e por isso é tão visado. Quem tem voto, ganhar voto é muito difícil. Então venha conhecer o trabalho do Legislativo, conhecer o trabalho do Executivo, exatamente, para saber o que é feito e se interessar e vai se apaixonar. E vai se apaixonar. Porque hoje em dia eu falo, para ser prefeito ou vereador, tem que ter muita coragem. Porque você tem ação de improbidade administrativa de manhã, de tarde, de noite. Você tem uma série de questões que você é fiscalizado. Mas a imprensa em si e toda a mídia não dá ibope, não coloca para fora, para a população, as coisas boas que quem tem mandato faz. Então, assim, venha conhecer, leia a Constituição, vai saber a importância que é ter um mandato e assim, e as famílias têm que começar a criar político. Político não é palavrão, político é forma da gente viver e vale a pena. E vale a pena. Eu acho assim, eu sou apaixonada por isso. Então, por mim, eu acho que as pessoas deveriam estudar, se interessar e não ir para o botequim fazer uma crítica sem conhecimento de causa. Você levantou um pouquinho sobre a improbidade administrativa, está cada dia mais difícil, né? As pessoas se interessarem por política, inclusive eu vi no seu currículo que você é membro também, membro do Conselho da OAB, na questão de improbidade administrativa. O que mais pega os políticos hoje em dia, vamos dizer, na inocência, assim, sobra? Na inocência é falta de assessoria, falta de orientação. Falta de orientação. O prefeito não é advogado, o vereador não é advogado, o vice-prefeito não é advogado, o presidente da Câmara não é advogado. Os municípios carecem de uma assessoria e, assim, o Ministério Público exige que seja corpo efetivo, às vezes um efetivo não dá conta de todos os assuntos e leva, muitas vezes, quem tem mandato a erro. Como é que ele vai saber de todos os assuntos? Às vezes é um médico, às vezes é um agricultor, às vezes é um
um metalúrgico, alguma coisa, e não há necessidade. Agora, a lei está aí, a cobrança existe. O Tribunal de Contas não sai do lugar das resoluções. Uma outra coisa que eu falo assim, o Tribunal de Contas, ele dá muito cursos. A Escola do Legislativo, através da Assembleia de Santa Catarina, está fazendo um trabalho bonito nesse sentido. Então, procurar estudar e ver tudo. E exigir corpo técnico. Mas um corpo técnico que realmente dê conta do recado. Porque não dá. É inviável. E outra coisa que a gente estava falando, 5 anos depois de ter terminado o mandato, ainda ter prazo para entrar com ação de improbidade administrativa, pelo amor de Deus, mudar, né? Tem que mudar algumas coisas. Por quê? Porque ninguém mais vai querer se candidatar. Ok, muito obrigado, Patrícia, pelas informações. Imagina. E sucesso nos cursos que você dá a todo o nosso território nacional. Ah, tá, muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Muito bem.